Estamos com ele, primeiro pronunciamento de Luiz Ernesto Lacombe após a derrubada do portal Timeline. Ele já tinha anunciado a saída dele do Timeline por problemas de saúde. Vamos ver se ele está falando disso aqui, ó. Campeonato. No Brasil, a cada dia, alguém quebra o recorde mundial de cinismo. Lula, claro, continua entre aqueles que detêm as maiores marcas. Não sabia do mensalão, não sabia do petrolão, não sabia do supremão, não sabia de nada. Era quase imbatível nas mentiras, no tamanho e na quantidade delas. Não tem culpa de nada. E o que há de bom nesse país, de alguma forma, foi conseguido graças a ele, ainda que o petista tenha recebido tantas heranças malditas. Mesmo assim, de uns anos para cá, Lula encontrou fortes adversários na luta pelo título de maior cínico do mundo em todos os tempos. Os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, querem porque querem extrapolar todos os limites da desfaçatez, do despudor, do atrevimento. Essa semana, resolveram atacar o Código de Conduta do Supremo, proposto por Edson Fachin, de forma descarada e desaforada, galgando posições entre os maiores cínicos da história. Moraes e Toffoli defenderam o magistrado palestrante, empreendedor, empresário, negociante, comerciante, fazendeiro. Trambiques e tramóias tão corriqueiros devem, pelo jeito, ser liberados oficialmente. Para não deixar dúvida de que nenhum cara de pau vai os ameaçar, os ministros afirmaram que nunca julgaram nada em que houvesse conflito de interesse, que não há motivos para criticá-los. Ninguém precisa de um código de conduta para servir de base à formação do ranking dos cínicos. No caso dos ministros do Supremo, os parâmetros já estão estabelecidos pela Constituição, pelo regimento interno do STF, pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Moraes, Toffoli e outros ministros já vêm se encarregando de desrespeitar todas as leis, parágrafo por parágrafo, artigo por artigo. Nesse esdrúxulo campeonato, eles pontuam a cada abuso, arbítrio e ilegalidade que praticam. Tem atuação político-partidária. Não estão nem aí para a independência, a serenidade e a exatidão. Não querem saber de devido processo legal, de amplo direito à defesa. Falam livremente fora dos autos, sobre processos, julgamentos. Falam sobre qualquer assunto na maior cara dura. E a conduta deles na vida pública e particular está muito, muito longe de ser irrepreensível. O Brasil é o campeão do cinismo. Foi tomado por essa gente que não tem apego às convenções sociais, às leis, às regras, aos códigos e se sente superior exatamente por isso. Há um total desprezo pelas normas morais e éticas, sem que isso provoque sequer um rubor. O deboche é escancarado, a petulância é motivo de orgulho. Não há pudor. Há o foco exclusivo em segundas intenções, em obter vantagens, em interesses próprios desses cínicos que tomaram o poder. São individualistas desavergonhados e vão galgando posições também entre os maiores criminosos do país. Enquanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dança, literalmente, não no sentido que o Brasil de verdade desejaria, enquanto outros ministros do STF se calam. Parece que ninguém quer ficar fora do páreo nessa disputa infeliz pelo título de maior cínico da história. É muito bom ter você aqui no meu canal pessoal acompanhando o vídeo da minha coluna dominical. E eu lembro que na descrição deste vídeo você encontra o link para a revista digital Timeline que eu lancei aqui nos Estados Unidos. Tem muito conteúdo gratuito, você pode fazer uma degustação e depois é só clicar no botão assinar para conhecer os nossos planos de assinatura. Você vai ter acesso a todo o conteúdo da revista, sem barreiras, a lives exclusivas, a promoções especiais de livros e espetáculos culturais, descontos em cursos. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito. Muito obrigado. Pois é, cara. Bom, eu achei que ele iria se pronunciar sobre a derrubada do canal, não se pronunciou aqui, falou meio em metáfora, talvez ele não possa estar falando no momento. Eu vou deixar o link oficial dele aí, apoia a revista. O que está acontecendo com a Timeline é mais um capítulo preocupante da escalada autoritária que se instalou no Brasil sobre o pretexto de defesa da democracia, porque quando o STF manda bloquear perfis inteiros em múltiplas plataformas com uma decisão sigilosa e sem uma explicação pública, é aí que está o problema. O recado é claro, não se trata mais de combater crimes, mas de controlar o discurso. A gente não sabe o porquê, o Lacombe não pode falar o porquê, você viu que ele não explicou aqui. Então a gente está falando de uma revista digital que foi lançada recentemente com uma linha editorial crítica ao governo Lula e também ao próprio Supremo. O canal do Lacombe na Timeline tinha feito um vídeo lá, um documentário, criticando Alexandre de Moraes.
E logo depois, daí eu acho que foi dia 27/1, a gente está no dia 8/2 produzindo essa matéria, que o Lacombe tinha anunciado não o desligamento, mas o afastamento da revista Timeline. Ontem teve a decisão do Supremo de derrubar o canal. Eles tinham postado naquela semana o documentário sobre o Alexandre de Moraes. O Alan dos Santos comentou, fizemos um vídeo ontem, eu vou deixar aqui na descrição também. Ele se pronunciou na rádio Auriverde, falou que teve uma liminar que ele pediu para o YouTube e o YouTube restaurou um canal pessoal dele. Ele fez uma live, rapidamente o canal bateu 100 mil inscritos, no dia seguinte, bum, esse canal foi derrubado também com uma liminar da justiça no Brasil e está proibido de ver no Brasil. Então o problema, ao que tudo indica, não é a ilegalidade comprovada, mas é o desconforto institucional com a crítica. Porque quando um único ministro concentra o poder de censurar, de investigar, de acusar, de punir, sem uma transparência, sem um contraditório visível, a gente não está vendo esse contraditório, né? Isso rompe qualquer noção de freios e de contrapesos. E a direita já avisou, democracia não é só voto, é pluralidade. É tolerar o contraditório, é aceitar que existem veículos que questionem o poder. O silêncio do STF sobre os motivos do bloqueio é tão grave quanto o bloqueio em si, porque ele transforma exceção em regra e ele normaliza a censura prévia. Hoje é a Timeline. Ontem foram perfis individuais. Amanhã pode ser qualquer canal que ousar sair da narrativa oficial. E quem defende isso não está defendendo a democracia. Está defendendo um Estado que decide quem pode falar. E a história mostra que quando o poder passa a escolher vozes aceitáveis, a liberdade já foi derrotada, mesmo que ainda exista fachada institucional. Tem um pronunciamento do queridíssimo Alexandre de Moraes. Vamos conferir. Olá, minha amiga, meu amigo. Semana terminando e hora de ler para você o artigo que foi publicado ontem na revista Oeste, cuja capa trata do IBGE que está virado de cabeça para baixo, tal como fez com aquele mapa do Brasil que inventaram, pondo o sul no norte e o norte no sul. É isso que está acontecendo lá dentro do IBGE. Os técnicos estão preocupadíssimos com o bom nome do Serviço de Estatísticas brasileiro. Né? E uma excelente reportagem a respeito. Eu estou lá também, vou ler para vocês o meu artigo. O título é O Anel de Turmalina. Bom, não é o Senhor dos Anéis, mas vocês vão entender por que o título O Anel de Turmalina. Então, vamos lá. Essa semana, Lula de novo se envolveu em erro de CEP. Da outra vez foi Curitiba, e não São Paulo, Brasília. Agora, fez discurso político na reabertura do Supremo, em vez de fazê-lo na arena política, na reabertura do Congresso. Errou o endereço lá na Praça dos Três Poderes. Isso foi inédito, porque sempre quem fala na reabertura do Supremo é só o presidente do Poder Judiciário, Fachin no caso, né? O chefe do Executivo apenas ouve em respeito ao outro poder. Mas Lula aderiu à hipertrofia do Supremo e deixou o Rui Costa para representá-lo no Congresso. Afinal, na outra troca de CEP, ele teve vantagem, né? E agora tem que mostrar agradecimento ao Supremo. Entre cumprir o juramento de defender a Constituição e defender o Supremo, Lula foi além das linhas de independência e harmonia, como tem ido. Não perdeu nada deixando de ouvir os discursos de Mota e Alcolumbre. Se ele tivesse lido essa de Queiroz, os acharia muito semelhantes aos pitacos do conselheiro Acácio. Já o discurso de 13 minutos de Lula no Supremo é imperdível. Chegou ao ápice quando mencionou a esperança renovada porque o Brasil é maior do que os golpistas ou traidores da pátria. Aí até a agência oficial manchetou: Brasil é maior que golpistas. É o que todos nós, você também, temos percebido ao longo dos anos. O Brasil foi maior que o golpe dos anões do orçamento, maior que os golpistas do mensalão. O golpe do Petrolão, segundo a Polícia Federal, desviou 42,6 bilhões da Petrobras. Quem golpeia uma empresa do povo brasileiro, sem dúvida, como afirma Lula, também é traidor da pátria.
Agora temos os golpistas dos idosos na Previdência, que desviaram dos velhinhos 6 bilhões. Os golpistas do Master, que estão sugando 42 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito do seu dinheiro. Sim, o Brasil é maior que os golpistas, porque resiste, embora dilapidado nos impostos suados dos brasileiros. O Master escancarou a promiscuidade no Supremo, já capengando com tanto pontapé desferido na Constituição e no devido processo legal. Depois de ter ajudado o Supremo a se livrar de Bolsonaro, a mídia percebeu que havia perdido audiência e assinantes, e agora trata de voltar à sua missão e agora denuncia a promiscuidade do Supremo. O Supremo se surpreendeu com o ex-aliado e, para entregar alguns anéis de turmalina e ficar com os dedos e anéis de brilhantes, saca um código de ética, como se já não estivesse tudo na Constituição. Estava lá, reputação ilibada, notável saber jurídico, publicidade, moralidade, impessoalidade. Mas tem um código casuístico para calar a boca. O presidente Fachin escolheu relatora do código, a ministra Carmen Lúcia, autora do Cala a Boca Já Morreu. Marcou a primeira reunião geral sobre o tema para o dia 12 próximo, mas já tirou o bloco da rua. Vai ficar talvez para depois do Carnaval. Quando anunciou a missão de Carmen Lúcia, Fachin cometeu ato falho. Aspas, momentos de adversidade exigem mais que discursos, pedem responsabilidade institucional, clareza de limites e fidelidade absoluta à Constituição. Fecha aspas. Isso significa que ele tem consciência de que o Supremo vive maus momentos por falta de responsabilidade institucional, limites que são ultrapassados e infidelidade à Constituição. Enquanto isso, o plenário reabriu debatendo uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a que o Supremo não está subordinado, que tenta enquadrar toda a magistratura, menos o Supremo, é claro. O que se ouviu foi faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Toffoli ensinou aos magistrados. Na carreira, há restrições que precisam ser respeitadas. Está se referindo aos outros, claro. Mas depois se torna um dos sujeitos da frase, aspas, na magistratura não somos livres para dar opiniões políticas eleitorais. E depois parece que estava pensando numa disputa esportiva, porque disse, agora vamos zerar o jogo. Arquivados todos os processos, agora todos têm que seguir as regras. Vocês entenderam? A tal resolução contém uma anistia. Daqui para trás, a gente não fala mais, não? O ministro Moraes acusou os outros. Havia magistrada que não aparecia na comarca para trabalhar, mas estava na Jovem Pan. Magistrados que ensinavam o advogado a fazer defesa. Juízes que queriam ser influencers nas redes sociais. Isso é incompatível. E depois Moraes foi bem lapidar. Os magistrados, inclusive os desta Suprema Corte, não julgam nunca processos em que tem ligação. O magistrado está impedido. Depois desabafou. Nenhuma carreira política tem tantas vedações. Magistrado não pode fazer nada na vida, só o magistério. Só contrato de professor. Contrato de 129 milhões com o Master, nem pensar. Né? Mas aí aparece Toffoli, que lembrou do cassino, do Resort Cassino. Provavelmente ele disse, mas pode ser acionista e receber dividendos se não tiver cargo na administração. Ah, claro. Só os ingênuos acreditam que o cardeal Richelieu, atrás do trono, não mandava nada na França, né? Toffoli parece, então, ter lembrado de Gilmar, porque ele disse, vários magistrados são fazendeiros e donos de empresas. Enquanto se falava na necessidade de conduta ilibada, o Superior Tribunal de Justiça mandava para o Supremo o caso do ministro Marco Aurélio Buzzi, denunciado como agressor sexual de uma moça de 18 anos, filha de pais que estavam visitando o ministro em sua casa de veraneio em Balneário Camboriú. Segundo o boletim de ocorrência que ela e os pais registraram em 9 de janeiro, a moça estava no mar e o ministro a agarrou, ela se desvencilhou, ele repetiu a tentativa. Ela então saiu d'água apavorada e contou aos pais. O gabinete do ministro do STJ argumentou que ele está surpreso e que não cometeu ato impróprio. É possível que o código de conduta do ministro
não registre assédio como algo impróprio. O ministro se internou agora num hospital. O relator do caso é o ministro Cássio Nunes Marques. Aí eu fico pensando, será que o Supremo tem na mão um bode expiatório? Vamos cair nesse aí, cair de pau nele, fica todo mundo. Afinal, há motivos, né? A vaga de Barroso, retirado por Trump numa tacada de tabela, ainda não foi preenchida. É por causa de Alcolumbre que quer Pacheco, seu antecessor. É mais uma distorção. A exigência da Constituição não é a concordância do presidente do Senado, mas notável saber jurídico. A falta dessa exigência básica é que tem enfraquecido o Supremo. Desconhecimento da Constituição, do devido processo legal, dos princípios básicos de direito. Um presidente da República pode indicar por razões políticas, mas o Senado é que é, supostamente, né, a Câmara Alta, o revisor que testa a formação ética e o saber jurídico. Notável saber jurídico é saber acima dos que estão acima da média. E, de preferência, magistrado de carreira, com sólida experiência em todas as instâncias, principalmente na primeira, no chão do fórum. Agora, dia 26, eu vou matar as saudades de outros tempos do Supremo, indo ao lançamento do livro A Corte de Moreira Salles. Foram 28 anos no Supremo. Saiu em 2003. O Supremo, depois disso, não resistiu à ausência de José Carlos Moreira Salles. Foi um agravamento progressivo. Nos últimos 10 anos, foi uma erosão cada vez mais rápida, que ficou camuflada pela aliança antibolsonarista eivada de politização infecciosa com a mídia. A aliança procurou normalizar os desvios da Constituição e do devido processo legal. Isso feriu mortalmente a democracia, a cidadania, pois incutiu nas mentes mais passivas e distantes a banalização da ausência de ética. Quem achou natural a podridão moral, apodreceu também. O Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, satirizou: restaure-se a moralidade ou locupletamo-nos todos. A realidade mostra que, se for restaurada a moralidade, castas estatais não continuarão a desfrutar de certos privilégios. Então, para manter o status quo, se indica alguma mudança para não precisar mudar. Fachin quer um código, Dino tira alguns penduricalhos, ceder o enganador anel de turmalina para continuar com o de brilhantes e os dedos. De Brasília, Alexandre Garcia. Excelente! Deixa sua nota de 0 a 10 para esse vídeo do Alexandre Garcia. Prazer te ouvir, mestre. Ele está escancarando aqui com clareza que a grande mídia evita o esgotamento moral e institucional do sistema político-judiciário brasileiro. Quando ele mostra que, sem a blindagem de uma mídia historicamente aliada, começaram a vir à tona práticas que sempre existiram, mas que eram convenientemente abafadas. E quando o Garcia aborda o IBGE virando de cabeça para baixo, ele aponta algo ainda mais grave do que a crise administrativa, porque se trata da corrosão da credibilidade de um órgão técnico essencial. Capturado por esses interesses ideológicos aí, enquanto os servidores de carreira assistem impotentes a essa destruição de um patrimônio institucional e, na sequência, o discurso do Lula dentro do Supremo, aquilo ali, meu amigo, simboliza a inversão completa da República. Com o presidente fazendo palanque político no templo que deveria zelar pela Constituição. Está ignorando o Congresso, está reforçando uma aliança explícita com ministros que deixaram de ser árbitros para se tornarem atores políticos. E essa retórica de que o Brasil é maior que os golpistas, pelo amor de Deus, isso soa ainda mais cínico quando a gente confronta com esses escândalos bilionários do Petrolão, com os desvios da Previdência, do INSS, esse assalto, com a impunidade seletiva.
que marca a história recente do país, caso Banco Master e tudo mais. Então, o Alexandre Garcia, ele acerta em cheio aqui quando ele vem, quando ele denuncia essa promiscuidade crescente no STF, quando ele evidencia por casos como o Master e por denúncias graves envolvendo os ministros, enquanto a corte tenta proteger, eles se protegem, né? Eles tentam preservar seus privilégios, né? E o que antes era varrido para debaixo do tapete com a ajuda da mídia, agora começa a ser exposto, não por virtude do sistema, mas porque a aliança já não se sustenta como antes. Então, o enfraquecimento do Supremo, resultado da banalização do critério de notável saber jurídico e de indicações políticas, não aconteceu da noite para o dia. É fruto de uma erosão lenta, acelerada nos últimos 10 anos por uma politização infecciosa travestida de defesa da democracia. E, no fim, como bem concluiu o Alexandre Garcia aqui, o sistema finge oferecer mudanças para manter tudo exatamente como está. Eles apostam no cansaço da população. Mas cada vez mais pessoas percebem que não se trata de direita ou de esquerda, e sim de um projeto de poder que teme a luz. Porque a transparência é a verdadeira responsabilização. Bom, e a Revista Oeste aqui trouxe um ponto interessante para a gente verificar aqui, que teve uma entrevista do Lula e do Banco Master, e o Lula convocou ministros e autoridades para tratar do Banco Master. Ele afirmou que a investigação seria técnica, sem interferência política, e ele mencionou ter recebido o banqueiro Daniel Vorcaro, que alegou estar sofrendo perseguição. Tem um áudio do Lula aqui, que a Revista Oeste divulgou. Vamos ouvir aqui, eu já volto a comentar. Maurício Galante, estando Maurício Galante na frente. Complexo. Mas enfim, vamos ouvir o Lula. Primeiro, eu já recebi nesse mandato meu Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Vocaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo, acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele, e ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que é que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Bom, os comentaristas da Revista Oeste levantaram dúvidas sobre a postura do Lula e questionaram por que o banco seria investigado se não houvesse suspeitas prévias. Eles também destacaram a preocupação com a corrupção no Brasil e a possível infiltração de membros do PT no esquema. Aí tem uma participação do Pavinato, não sei se o Pavinato voltou para o Oeste, se ele saiu do Metrópolis, e ele fala dos participantes que chamaram o Lula de mentiroso por natureza. Vamos conferir o trecho. Vivi. Olha, o Lula ele é estranho por natureza, o Lula é mentiroso por natureza. Ele, Lula, filho do Gepeto, a gente não pode esperar que ele fale alguma coisa que seja verdadeira. Né? Ele fala que recebe Itaú, Bradesco, BTG, todo mundo ele recebe, mas não recebe. Eu queria que ele desse uma entrevista para mim, queria muito, que ele parasse de dar entrevista só para o Reinaldo Azevedo, para a Daniela Lima, e desse uma entrevista para mim. Então vamos fazer hashtag, né? Hashtag Lula dá por Vivi. Eu queria muito entrevistar o Lula. Meu Deus. Aí eu pergunto o seguinte, ele recebe, mas ele recebe sem registrar a visita? Ele recebe sem colocar na agenda, mesmo que depois, para constar no diário da Presidência da República, que sim, existe ou deveria existir um diário das atividades da Presidência da República. E o engraçado é que ele diz que não vai haver interferência política, mas ele parece ali, parece não, do jeito que ele coloca, ele afirma que ele vai determinar qualquer coisa ao Banco Central. Parece que é ele que determina ao Banco Central fazer uma investigação técnica. Parece que ele está dando ordens ao Gabriel Galípolo. Então, ele já está confirmando ali que há uma interferência política se de fato ele mandou que o Galípolo fizesse qualquer coisa. O que eu duvido muito, porque essa desculpa o Lula inventou na hora e não tem relação com Daniel Vorcaro. Faça-me rir. Lembremos que em 2024 o governo federal ele contribuiu com 300 milhões para a Bioin, que é uma indústria de insulina
a qual o Lula compareceu à cerimônia de inauguração, e o dono de 25% da Bioinha, Daniel Vorcaro. E outra questão, a Caixa Econômica Federal é um banco estatal. Estatal é administrado pelo governo do presidente Lula. O presidente da Caixa é homem de confiança do presidente Lula. Também, em 2024, começo de 2025, 500 milhões foram pedidos à Caixa pelo Banco Master. 2 analistas de carreira analisaram o Banco Master e disseram: não vamos emprestar os 500 milhões. O que a Caixa do governo Lula fez? Demitiu os 2 analistas que negaram 500 milhões ao Daniel Vorcaro. Então isso aí é peça de propaganda, é conversa para boi dormir. E se o STF fosse mesmo sério, se o STF não fosse um simulacro, se ele não fosse esta vergonha que é, colocaria o Lula no inquérito de fake news, porque ele é o sujeito que mais mente na face da terra. Boa, Pavinato. Depois eu vou pesquisar mais sobre se ele voltou ou não para a Revista Oeste e trago aqui para vocês. Esse debate expõe aquilo que boa parte do país já percebeu há anos, mas que só agora começa a ganhar esses contornos mais claros. O Lula não apenas distorce os fatos, mas ele opera também politicamente a partir da mentira como método, razão pela qual muitos o definem, sem exagero, como mentiroso por natureza. E essa ausência deliberada de registros formais de suas reuniões não é um detalhe burocrático, é uma estratégia clássica de quem prefere atuar nas sombras, longe da transparência exigida de um chefe de Estado e de uma democracia minimamente séria, porque quando se cruza esse comportamento com o caso envolvendo Daniel Vorcaro e a empresa de insulina, a Bioin, que recebeu o aporte do governo, o quadro fica ainda mais preocupante, pois levanta suspeitas legítimas sobre favorecimento, sobre tráfico de influência, sobre uso do dinheiro público para beneficiar grupos específicos, sobre esse discurso hipócrita de política social. Então, o escândalo ele se agrava quando vem à tona essa demissão de analistas técnicos da Caixa Econômica Federal que simplesmente cumpriram o seu dever quando eles negaram o empréstimo ao Banco Master. Eles estão demonstrando que nesse sistema atual, que assim está, ali, né, essa competência, né, essa responsabilidade são punidas. Porque enquanto a submissão política, enquanto isso aí for permitido, meu amigo, isso revela essa engrenagem perversa que os bancos públicos deixaram de agir com critérios técnicos, assim, para se tornarem instrumentos de projeto de poder. E isso aí, meu amigo, é algo típico de regimes que flertam com o autoritarismo. Cara, não é coincidência que essas decisões ocorram longe dos holofotes e sem as atas, porque a transparência é uma inimiga natural de governos que dependem de narrativas e não de fatos, não é mesmo? Então, o que a gente está vendo é a repetição de um velho roteiro já conhecido dos tempos de mensalão, dos tempos de petrolão, aparelhamento do Estado, pressão sobre os técnicos, uso político das empresas estatais, bancos públicos, uso político dos bancos, tudo embalado por um discurso social que serve apenas de cortina de fumaça para um país onde a gente paga impostos altíssimos e a gente sofre com serviços precários. A gente paga muito e recebe pouco. É inaceitável que decisões bilionárias sejam tomadas em salas fechadas, sem registro, sem explicação, sem responsabilização. Esse tipo de prática não enfraquece apenas a economia, ela corrói a confiança nas instituições e ela escancara que o problema do Brasil não é a falta de recursos. É o excesso de poder concentrado nas mãos de quem já provou, mais uma vez, que não merece a nossa confiança. E meu amigo, você quer saber como que eu faturei mais de R$3.000 com apenas um vídeo totalmente feito com inteligência artificial? Olha aqui ó, o resultado, 3.361. Tá aqui, ó, este vídeo, apenas um vídeo. Se você quer saber, não é promessa vazia, é um método simples, replicável, sem aparecer, feito pelo celular. Se você quiser aprender a fazer vídeos iguais aos que eu fiz, para ter tido esse resultado,
clica no primeiro link do comentário fixado aqui embaixo que eu te ensino passo a passo para você fazer um vídeo igual e monetizar.